A história começa na cidade do porto. E enquanto isso, um navio chega ao porto e um garoto diz: Finalmente! Ele está super animado, levanta os braços e grita: Finalmente cheguei! E mostra vários mercadores. O garoto, com os olhos brilhando, diz: Essa é a cidade do porto. Seu amigo Walker chega e diz: Você está tão feliz assim, Raymond? Seu amigo Terron diz que também estava muito animado. E Terron diz: Isso é onde nossa aventura começa. A história diz que essa era a era dos aventureiros e que vários portais apareceram misteriosamente em todo o mundo e que dentro de todos os portais tinham monstros horríveis. E dentro dos portais também tinham vários itens valiosos. E corta para outra cena do Walker dizendo que eles precisavam de uma isca. Raymond fica sem entender. O Walker diz que não podem planejar até saber o que tinha dentro dos portais e que vários aventureiros morreram por situações inesperadas e diz que por isso eles precisariam de um escravo para servir como isca. E a Charlotte diz que o escravo tiraria a atenção dos monstros enquanto eles fugiam. E corta para outra cena, onde um homem dá as boas-vindas e diz que o mercado negro era administrado pelo sindicato. Ele diz que todo mundo que estava lá era para ser usado como isca. Então ele recomenda dois escravos. Ele diz que eles estavam em boa forma e que eles tinham pegado eles recentemente. E o Walker diz que levaria os dois. Cortando para outra cena, mostra os aventureiros na frente de um portal. O Walker diz que nenhum aventureiro entrou nesse portal, então ele faz um corte na árvore para deixar avisado que já havia aventureiros naquele portal. Então ele pergunta se todos estavam prontos, e todos animados dizem: Vamos lá! Dentro do portal, Raymond, quase caindo, diz que isso era muito estranho. Então Raymond olha e fica surpreso e diz que nunca esteve em um lugar tão misterioso e que era totalmente diferente do que ele imaginava. O Walker diz que não precisava de Raymond ficar nervoso e que os portais ficavam distantes de onde os monstros ficavam, e que eles não podiam sair pelo mesmo portal e que eles precisavam encontrar um portal para sair antes de começarem a explorar. Charlotte ouve um som e olha para trás, e de repente surge um monstro e ela é atacada. Desesperado, Raymond grita por Charlotte e um deles pergunta por que havia um monstro onde estavam. Então vários monstros cercam eles, e o Walker pega seu cajado e prepara uma flecha de fogo e ataca o monstro que atacou Charlotte. O Walker diz para amarrar os escravos na árvore que eles precisavam sair o mais rápido possível. Um dos escravos pede para levá-los também e Terron diz para o escravo calar a boca e manda Raymond fazer o que o Walker mandou. Pedindo desculpas, Raymond prende os dois escravos. Todos começam a correr e o escravo desesperado pede para eles não deixá-los lá, e em seguida ele é atacado e o outro é atacado pelas costas. Cortando para outra cena, o Walker diz que tudo foi um fracasso e que não era importante eles limparem o portal mas sim encontrarem o outro portal para eles saírem o mais rápido possível. Enquanto isso, Walker diz para Raymond se recompor, mas Raymond está desesperado, então Terron diz para ele fazer o que o Walker está dizendo e se recompor. Ele diz que fracassaram naquele portal mas que eles podiam se preparar novamente e que não era para ele desistir e focar no presente e diz que todos vamos sair daqui. Mas Terron é atacado pelas costas e o Walker grita por Terron, mas Terron já estava morto. Raymond, em desespero, começa a tremer. O Walker prepara para atacar o monstro com mais uma flecha de fogo, mas o monstro lança sua língua e agarra o Walker pelo pescoço e devora ele. Raymond, em puro desespero, grita por ajuda e o monstro agarra sua perna enquanto eles gemiam de dor. Ele viu um dos escravos em cima de uma árvore e diz que estava muito feliz por ele estar vivo e em seguida ele pede ajuda para ele e diz que todos estavam mortos, que só ele e o escravo estavam vivos. Ele, em desespero, diz que não queria ter prendido ele na árvore e que sentia muito. Ele ergue sua mão e diz que ele não consegue sair de lá sozinho e que ele precisaria de mais alguém, então ele pede por favor. O escravo só observa. Raymond diz: Me ajude em vez de apenas me observar. Seu filho da puta. O escravo dá um sorriso e pula da árvore e diz que parecia que ele estava muito atrasado. Raymond olha para ele e rindo ele chama ele de filho da puta e diz que ele achava que conseguiria sair daqui mas ele seria o próximo. Mas antes de terminar ele é morto. O escravo começa a encarar o monstro. E o monstro se prepara para avançar no escravo. O escravo diz que não. Que ele não iria morrer e só com um movimento ele atravessa o monstro. E com a mão no rosto ele diz onde eu morri e ele lembra que o Raymond já estava morto.
A história começa com vários dragões avançando e nosso prota diz que isso era uma piada pois era o rei dos dragões. E a amiga do nosso prota fala que acha que o ninho dos centauros caiu. E nosso prota diz que não há mais nada que eles podiam confiar agora pois todos os 6 heroes que o povo via como raio de esperança estavam mortos. Nosso prota diz que eles eram os únicos aventureiros restantes. Um de seus companheiros diz para ele irem para sua última mas antes dele termina. De repente surge um dragão. Em outra cena mostra a floresta em chamas e voltando para nosso prota ele está coberto de sangue. E todos os seus companheiros mortos mas nosso prota conseguiu vencer o dragão. Ele diz que estava tudo acabado para ele. Aí surge o rei dos dragões. E nosso prota vê que o dragão que ele tinha cortado a cabeça estava se regenerando. Então, ele diz que tudo isso foi em vão. Nosso prota fecha os olhos e diz que esse é o meu fim. O fim do mundo e o fim da nossa aventura também. Ele dá um soco no chão e diz caramba até parece. Então ele diz é assim que tudo acaba. Ele lembra da morte de seus companheiros e diz que todos se sacrificaram. Então ele se levanta e grita e diz que não podia aceitar. Respirando muito alto ele diz que isso não pode terminar assim. Ele começa a carregar sua magia e diz, não importa o que aconteça, eu vou então sua magia se desfaz. E ele começa a sangrar e o rei dos dragões prepara sua magia e lança na direção do nosso prota. Então tudo fica escuro e ele diz, por que isso teve que terminar assim se ele fosse mais forte e tivesse apenas mais uma chance? Então ele escuta uma pessoa falar com ele dizendo, levanta seu pedaço de merda. E nosso prota acorda com o rosto todo molhado e preso sentado no chão. O careca diz para nosso protagonista que não adiantava ele fingir que estava doente e que ele deveria saber seu lugar como escravo. Então nosso prota se pergunta sobre o rei dos dragões e diz que estava vivo. Então ele começa a reconhecer o lugar, e diz que era o mercado de escravos e diz que não era possível pois o mercado foi abolido. Ele diz que definitivamente era o mercado de escravos e diz que lembrava do comerciante e diz que o comerciante era encarregado dele há 6 anos atrás quando nosso prota era escravo. Então nosso prota percebe que volta 6 anos no passado e com isso o careca dá um soco no nosso protagonista. Após nosso prota acorda ele acha que tudo era um sonho mas percebe que era muito realista. Então um dos comerciantes apresenta os escravos para um homem e diz que os escravos que estavam lá eram para ser usados como isca e também diz que eles estavam em boa forma e que ele tinham pegado eles recentemente. Então o cara de cabelo branco diz que levaria os dois. E nosso protagonista diz em sua mente para não pensar muito sobre tudo o que aconteceu e diz que essa é a minha segunda chance. Em outra cena mostra nosso protagonista pegando um cajado do chão. E diz que era um cajado de flecha de fogo. E diz que não era uma habilidade ruim, mas que não era o suficiente. E diz que um aventureiro tinha que ter mais do que uma arma caso contrário não adiantava ele ter voltado. Então nosso prota vê um sapato no chão, e diz que às vezes as pessoas escondem objetos de valor nos sapatos. E com isso ele encontra um anel e diz que era um anel de telecinesia. E de repente nosso protagonista é surpreendido por vários monstros. E nosso protagonista pergunta se eles sentiram um cheiro de sangue. Então vários monstros correm em direção do nosso prota e ele começa uma luta contra todos os monstros. Mas um dos monstros quebra o pau do nosso prota e em seguida outro vem por trás. E nosso prota lança a habilidade do cajado, flecha de fogo. Com essa habilidade ele mata o monstro sem muita dificuldade. E usando o anel ele controla a flecha de fogo e mata vários monstros de uma forma fácil. E nosso prota diz que não podia continuar assim por muito tempo mas diz que isso não importa. Então ele é surpreendido por dois monstros e ele diz que a flecha de fogo não estão funcionando. Ele pensa que o cajado estava quebrado mas não era isso. Ele descobriu que o cajado estava em tempo de espera e com isso ele foi atacado por um monstro e ficou sem escolha e bateu no monstro com o cajado. Após ele dar uma surra no monstro, ele pergunta quanto tempo mais ele precisa esperar até poder usar o cajado. E em seguida ele carrega toda a magia do cajado e todos os monstros correm na direção dele e usando o anel ele controla a flecha de fogo e mata todos os monstros. Após matar todos os monstros, uma garota chama nosso prota e diz que ele não era um escravo comum. E nosso prota fica surpreso que ela estava viva. Nosso prota diz que ela teve sorte e que azar é a melhor escolha de palavra para ela. Ela diz por que você tem esse cajado, e isso no seu pulso e ela pergunta se tudo aquilo foi ele que fez e pergunta qual era o esquema dele. Então ele pergunta se ela acabou de falar. Ele disse que ela entendeu tudo errado. Ele diz que ele não planejou nada que aconteceu mais, que mesmo assim ele teria matado todos de qualquer maneira. Ela fala, que bobagem e essa? Então ele fala que absolutamente abomina pessoas como ela que usam escravos como isca. Em outra cena mostra pessoas surpresas que um escravo de isca voltou sozinho. Nosso prota diz que os dados já foram lançados e que ele precisa se apressar para não repetir o mesmo destino, mas que primeiro ele precisa se libertar.
Ele pergunta se o escravo voltou vivo. Seu subordinado diz que sim e que ele voltou sem nenhum arranhão. O Sr. Abdis diz que não era impossível que um escravo usado como isca voltasse vivo. Seu subordinado diz que todos os aventureiros que estavam com ele morreram. Sr. Abdis diz que então ele foi o único que voltou e que isso era incomum e que o escravo não fugiu e voltou. Então ele diz que quando a pessoa é reduzida a escravo é por causa de dívida e que mesmo que eles voltem vivos continuariam como iscas. E que o escravo estava ciente de que não conseguiria sair do controle deles facilmente, que a única forma era a morte. O Sr. Abdis pergunta se era mandado do sindicato, e se não fosse porque ele tinha que ser informado de um assunto tão trivial, seu subordinado diz que tinha outra informação, e diz que ele desbloqueou o primeiro círculo. Sr. Abdis diz que então agora tem um escravo com o primeiro círculo. Em seus pensamentos ele se pergunta se o escravo guardaria sentimentos negativos em relação ao sindicato. O subordinado diz que o escravo pediu uma mudança de contrato, e que ele queria ser registrado como aventureiro. Sr. Abdis reclama e pergunta se o escravo não sabia seu lugar. Seu subordinado diz que o Sr. Hakan ordenou que ele analisasse pessoalmente esse assunto. Sr. Abdis bate na mesa e diz Sr. Hakan. Ele se pergunta por que um executivo do sindicato estava mostrando interesse em um escravo por esse motivo e diz que não é por isso e diz que é por causa daquilo. Seu subordinado sai e ele sozinho em sua sala diz que uma isca quer ser um aventureiro. Na história diz que os humanos sempre foram escravos do dinheiro e que quando eles pedem empréstimo e não conseguem pagar, eles pagavam através de trabalho. E nosso protagonista explica que a nação foi criada pelos escravos do mundo de Mepo e que quando sua única família, seu pai, morreu, ele se tornou um deles. Ele diz que comprou o musgo negro do sindicato e que eles mudavam o preço para um valor muito alto do preço atual que é de 1 milhão de mesos. Nosso prota Palme foi condenado a não pagar 1 milhão de mesos e foi obrigado a fazer trabalho equivalente ao valor de 1 milhão de mesos para o sindicato. Nosso prota diz que assim ele foi explorado por 6 anos pelo sindicato. Cortando para outra cena, diz agora é hora da vingança. Nosso prota diz seu nome. E na sua mente ele diz que o Sr. Abdis foi o braço esquerdo do Hakan, um dos executivos do sindicato, e que ele pegou um peixe bom. Sr. Abdis diz então você quer modificar o seu contrato e diz que ele seria breve. E diz que mudaria o contrato dele para um aventureiro de rank F e nosso prota agradece. E em sua mente diz que ele aceitou a exigência dele com muita facilidade e que o Sr. Abdis está sendo muito cauteloso. Então nosso prota diz que no entanto ele diz que queria ser classificado como rank. Em sua mente ele diz que não tinha intenção de brincar com o Sr. Abdis. Então o Sr. Abdis diz rank, a associação de aventureiros não daria nem rank A para você. Nosso prota diz que explorou vários portais em 3 anos como uma isca. Sr. Abdis diz que mesmo tendo experiência como isca, e diz que nosso prota nunca pegou um monstro. Nosso prota fala que desde quando caçar monstros era uma virtude para um aventureiro e que o primeiro aventureiro fez o seu nome através da sobrevivência e que a virtude de um aventureiro era retornar vivo. Na sua mente, o prota explica que já que a informação pode desempenhar um papel maior do que feitos individuais, então o Sr. Abdis admite que ele estava certo e que sobreviver por 3 anos como uma isca não é algo comum, mas que mesmo assim ele só sobrevivia em portões de baixo nível e o que ele faria em um portal de alto nível e diz que nosso prota achava que eles eram idiotas, ofereceriam um contrato arriscado para alguém que morreria sem ter pago sua dívida. E na sua mente ele chama nosso prota de lunático e diz que ele pensava ser forte assim e diz que ele morreria antes mesmo de ir longe. Na sua mente nosso prota diz o que era esse sentimento repulsivo que ele estava sentindo. Sr. Abdis diz que havia um portal em que apenas 5 pessoas podiam entrar e que 12 grupos foram mortos no portal e repete ossos de 12 grupos estão enterrados lá e diz para ele provar o valor que ele diz ter, e eu farei o que você quiser. Cortando para outra um homem se apresenta e diz que seu nome é Shell e que a posição dele era tanque e diz que ouviu falar dele pelo Sr. Abdis e fica surpreso que ele era um escravo de isca e ele fala que nem ele nem seus outros membros se importam por ele ter sido um escravo. E nosso prota diz que espera se divertir trabalhando junto com ele. E um dos membros diz que ouviu dizer que ele podia usar magia de fogo e pergunta se o elemento que ele usa estava decidido e o Shell diz que ouviu dizer que magos que usam elementos do qual nasceram não podem usar outro. Nosso prota diz que sim, e Shell diz que qualquer item que não seja relacionado aos do seu elemento eram inúteis e um dos membros diz que era complicado. Então Shell diz que o objetivo da missão não era de caçar monstros, e que o objetivo era recuperar os itens deixados pelos 12 grupos que foram mortos e que eles só precisavam devolver os itens para o sindicato. E diz que eles estavam dando 3.000 mesos por cada item. E um deles reclama, dizendo que se eles não conseguirem recuperar os itens eles não ganhariam nada.
e que os itens dos aventureiros que possuem o primeiro círculo valem 7.000 mesos ou mais e que não era nem metade que eles ganhariam por item. E o outro membro diz para ele parar de reclamar, e ele pergunta quando ele reclamou. E o Shell diz para eles pararem e pergunta se eles estavam prontos. Cortando para dentro do portal, um dos membros diz muito brilhante, mas parece tão triste. E Shell diz para todos prestarem atenção e diz que primeiro eles deveriam montar uma base. Em outra cena eles encontram uma árvore e decidem montar a base nela. E um dos membros diz para nosso prota que ele podia descansar porque era a especialidade dele e daquele idiota. Após montarem a base, Shell diz para eles se dividirem e explorar. O grupo 1 era formado pelo Tom, Max e Roa. E nosso prota vai junto com o Shell e ele diz que era para eles explorarem e voltarem e se algo acontecer era para eles mandarem um sinal e correrem para a base. Cortando para outra cena, o Shell pergunta como eles não encontraram nenhum monstro e nenhum item e que eles teriam que continuar amanhã. E ele pergunta como estava sendo a primeira missão dele como aventureiro. Nosso prota diz que está nervoso. E Shell ri diz que era assim mesmo. E que mesmo ele sendo aventureiro há muito tempo, quando ele entra em um portal toda vez ele fica nervoso, e diz que ele sempre foi um gato assustado, e que mesmo assim ele podia ter coragem, porque ele tinha pessoas boas ao seu lado, e diz que mesmo que seja estranho ele elogiar, e porque eles realmente são pessoas boas. Ele diz que ficou muito triste quando soube da história do nosso prota e diz que podia imaginar o quanto foi difícil para ele e pergunta se ele gostaria de se juntar ao grupo dele, mas antes dele terminar ele olha para nosso prota e em seguida ele diz que não estava falando sério e que não era para ele se preocupar com isso. Cortando para outra cena, eles estão conversando. E Shell diz para que eles parassem de falar de trabalho enquanto eles estavam comendo e que ele podia falar sobre isso amanhã. Nosso personagem bebe sua água. E corta para outra cena onde o Shell tenta chamar pelo nosso prota e pergunta se ele estava dormindo. Ele não responde. Um dele pergunta o que o Shell estava fazendo, em seguida ele diz que nosso prota deve estar perdido em seus sonhos e como ele responderia. E um deles diz que claro que ele não responderia pois eles colocaram uma erva na comida dele. O outro diz que ele comeu muita erva e que ele teria sorte de não morrer. Ele ri e diz que aquele cajado de flecha de fogo vale pelo menos 10.000 mesos e diz então vamos trabalhar. Após ele enfiar a adaga no nosso prota, ele diz que tinha algo errado e após puxar o cobertor nosso prota não estava lá. Desesperado, o Shell diz para que eles procurassem por ele que ele não deveria ter ido longe. E de repente uma explosão e nosso prota só observa de longe. Enquanto isso, eles dizem que tinham que tirar toda a comida e os itens de lá, e que isso era coisa do nosso prota. E um deles tremendo aponta o dedo, e o Shell pergunta o que agora? E de repente surge um monstro, tremendo. Shell diz que isso era coisa daquele bastardo do nosso prota e diz que ele os usou como isca. Eles fogem e nosso protagonista continua só observando e diz que eles não deveriam ser tão gentis com alguém que eles iriam enganar e diz que em um portal onde 12 aventureiros morreram eles aceitariam uma isca como ele. E diz que era óbvio que eles estavam tramando alguma coisa. E olhando para o monstro ele diz que não imaginava que aquele era o chefe do portal. Enquanto o monstro avança, o Shell diz que era desvantagem para eles. E seu amigo pergunta se o Shell sabia o que era aquele monstro. E o Shell diz que se ele não estivesse errado aquele monstro era um slime dourado, e que não era normal ver esse monstro e que ele só aparecia em portões vermelhos, e que o corpo daquele monstro era de ácido e que era o pior tipo de monstro para aventureiros de corpo a corpo como eles, e que a pior parte era, mas antes dele terminar o monstro cospe alguma coisa neles. Desesperado seu amigo pergunta o que era aquilo e que o monstro tinha até ataques de longo alcance. E Shell diz que flecha ácida é uma habilidade que permite que o monstro dispare o ácido do seu corpo. Desesperado ele diz que isso era uma trapaça e Shell diz para ele se controlar e que era para eles saírem de lá porque o ataque do monstro deveria ter 1 minuto de espera para usar a flecha ácida. E o Max diz que eles deveriam atacar o núcleo da cabeça do monstro, e diz que já que ele precisava esperar para disparar a flecha ácida eles tinham tempo suficiente, e o Shell diz para o Max esperar que era para eles atacarem juntos. Mas o Max é morto e o Shell fica sem entender e diz que o monstro deveria esperar mais 10 segundos para usar a flecha ácida. Então o monstro lança sua flecha ácida novamente e todos eles são mortos. Escondido nosso prota diz que acabou e que as palavras do Shell não estavam erradas. Que no entanto o slime dourado comeu itens e ficou mais forte que o tempo de espera diminuiu. E que agora ele entendia o porquê os outros grupos falharam. E diz que o monstro cresceu tanto que ele poderia ser de um portal amarelo que 2 níveis acima do portão vermelho e que ele não era mais um monstro que um aventureiro que possui o primeiro círculo possa derrotar. E que naquela dungeon não havia mais nenhum item e que
a missão foi um fracasso. Então ele lembra do Sr. Abyss dizendo para ele provar o valor dele, e dá um sorriso e corta para o monstro percebendo uma presença e então ele é atacado. E então nosso prota diz que mirou no núcleo do monstro e elogia ele dizendo nada mal, e que ele precisaria acertar pelo menos mais 5 tiros e diz que não que isso importe e que ele iria provar para o Sr. Abyss. O monstro lança flecha ácida. Nosso prota desvia e o monstro continua mandando vários ataques. Então ele usa o anel para se mover usando uma corda amarrada em uma espada. E diz que tinha que acertar exatamente o mesmo ponto sem errar e enquanto ele desviava dos ataques ele diz que em sua vida anterior ele recebeu o título de o melhor telecinético. Então ele prepara uma flecha de fogo e acerta o monstro e diz que só faltava 4 tiros e o monstro volta a atacar ele e nosso prota usando o anel. Desvia de todos os ataques e usando outra flecha de fogo e ele acerta o monstro e diz só falta mais 3. Então ele volta a desviar e acerta outro tiro faltando mais 2 tiros. Então ele lança a flecha de fogo e pula na árvore e diz que o monstro era muito rápido mesmo sendo muito grande. Então usando o anel ele acerta a flecha de fogo e assim o núcleo fica exposto e nosso prota pula e dizendo que era o último ataque.